Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal de José, iniciando mais um encontro neste momento em que boa parte da humanidade se encontra repleta de interrogações e de incertezas. Portanto, se você também as tem, você não está sozinho nem está sozinho. Só que aqui no Brasil, as nossas interrogações e incertezas são ampliadas com fatos que vêm do surrealismo, do mundo cão, do inusitado dessa gente da extrema-direita aqui no Brasil. E algumas certezas, mesmo assim, dá para a gente ter. Uma delas diz que a Orcrim, comandada por Bolsonaro, irá para a cadeia. A outra tem a ver com algo inusitado que acontecerá amanhã, que as manifestações de apoio ao clã Bolsonaro não terão a presença do clã Bolsonaro. Isso está gerando muitos ruídos aí na extrema-direita aqui no Brasil. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas é sempre muito importante, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. E aí venha participar aqui das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Está quase chegando a 100 mil pessoas inscritas. Lá eu sempre coloco vídeos mais curtos, mais editados, para você compartilhar mais com seus amigos e amigas, tá legal? Você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando o nosso papo de hoje, os jornais aqui no Brasil, eles estão dando muita ênfase a algo que vem de fora para dentro. A gente pegar aqui, por exemplo, os jornais cuidam de pautas nacionais. A gente vai pegar a Folha de São Paulo. Trump e Lula dizem que podem conversar sobre sanções ao Brasil. O Estado de São Paulo. Trump faz aceno a Lula e diz que está sempre aberto ao diálogo. E o Globo. Moraes diz que vai ignorar sanções de Trump e critica traição ao Brasil. Eu achei que o jornal que tocou no ponto mais importante foi o Globo, com a manchete deles, porque ressaltou a fala do ministro Alexandre de Moraes, que veio num contexto histórico, né, gente? Porque nós nunca vimos acontecer no Brasil uma interferência na nossa soberania, uma interferência na nossa organização social, nossa organização política e constitucional, como está acontecendo agora por parte dessa criatura que governa, entre aspas, os Estados Unidos da América. Eu vou conversar com vocês sobre isso ao longo do nosso papo aqui, mas eu acho que esse foi o ponto vital e eu coloquei a entrevista inteira, a fala inteira do ministro Alexandre de Moraes no nosso canal de cortes. Então, esse é o pano de fundo de muitas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e, como eu disse a vocês, fazem parte de um processo, né? Os filósofos e os sociólogos, eles dizem que toda quebra de uma ordem faz surgir uma nova ordem. Isso, inclusive, vale para as relações pessoais também. Só que no meio dessa história a gente acaba ficando com uma certa angústia, né? Nós não sabemos o que acontecerá, enfim, então isso também gera doses de impotência. Mas nós estamos aqui, pelo menos com alguns horizontes traçados no nosso país, muito positivos para pessoas como você e eu que habitamos o mundo real, a realidade concreta no Brasil. Ontem foi perguntado ao senhor Trump se ele atenderia o presidente Lula, né? E aí tem algumas coisas a considerar no meio dessa história. Vamos ver esse trechinho aqui. The Brazilian president Lula said you'd like to call you. He requests a conversation. Would you talk to him now? Are you You can talk to me anytime you want. Cara, é que vocês já viram, né? Você atenderia o presidente Lula? Ele pode falar comigo quando quiser. So are you open to tariffs? Are you He going can to... talk to me anytime he wants. Você pode falar com ele? Sim, eu posso falar com ele, sim. O que está na mesa para o Brasil? What is on the table for Brazil? But we'll see what happens. But I love the people of Brazil. Aí ele fala que ama o povo brasileiro, enfim, aquela história toda, tá disposto a conversar. Só que, gente, isso não é conversa de compadre, né? E o Lula não vai cair em armadilha, isso aí é batata, não vai se expor em nenhuma situação onde ele possa ser ridicularizado. E veja bem, gente, quando nós falamos em situações assim, o presidente A, o presidente B não vão se colocar numa situação como a gente não quer que o presidente do nosso país, não é o presidente, é o povo daquele país, é a nação daquele país que acaba sendo humilhada, que acaba sendo ridicularizada, quer a pessoa queira ou não queira, o que vai para a história da humanidade é isso, que tal fulano pegou o presidente de uma nação, enfim, humilhou. Então, isso não vai acontecer, não é conversa de compadre. O governo brasileiro está tratando das questões que interessam nos bastidores. O Haddad vai se encontrar com o seu homólogo, né, como as pessoas dizem, né, aquele que seria o ministro da Fazenda de Trump. Então os dois vão conversar. Provavelmente na terça-feira a gente vai trazer mais notícias sobre isso aí.
Mas não dá para entrar de bobo nessa história, né? O mundo não está lidando com a pessoa normal, alguém que vem da política pelos caminhos normais. Nós estamos lidando com um gangster do mercado financeiro, imobiliário, do grande capital nos Estados Unidos, que chegou até a presidência daquele país. Por que Trump, os Estados Unidos, podem ter que pagar caro por aumento de tarifas? Nós estamos falando isso, gente, é matemática. Se tudo aquilo que entrar nos Estados Unidos vai haver uma taxa adicional de 10% no mínimo, isso tudo vai ser repassado para os preços dos consumidores nos Estados Unidos. Eles vão ter inflação. Lá aconteceu um negócio surreal, né? Que foi o IBGE, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que mostrou que o desemprego está aumentando, está havendo menos emprego nos Estados Unidos. O que o Trump fez? Mandou demitir a servidora, né? Porque é um negacionista das estatísticas, dos fatos. Então, isso comprova que eles estão lá com um processo de corrosão interna muito grande. Isso está tendo desdobramentos aqui no Brasil. Pelo menos a explicitação dos interesses norte-americanos em relação ao Brasil fez gerar isso aqui. O Lula anunciou e agora estamos vendo se materializar. A Agência de Mineração cria divisão de minerais críticos e estratégicos em evidência após tarifaço. Nós vamos ter mais notícias disso aí. Mas fato é que isso acendeu uma observação para a sociedade brasileira de algo que nós nunca discutimos. Mesmo o presidente Lula, ele falou que nunca tinha ouvido falar em minerais críticos. Pois bem, os minerais críticos são muito importantes para a gente saber quais são as suas aplicações e as suas implicações também, né? Então, vejam só, algumas situações vão gerando fatos positivos para a nossa realidade. Em momento de pressão, ato bolsonarista terá paulista sem família Bolsonaro. Gente, o que está dando ruído é que nem a Michele Bolsonaro irá. O Tarcísio Freitas também não irá às manifestações. E são manifestações imprestáveis. Eles estão tentando se enganar sobre a realidade, como eles têm feito o tempo todo. Só que isso chega uma hora que a realidade é superior às ilusões, como, por exemplo, a prisão de Carla Zambelli. Ela está na cadeia. Muitos golpistas que tentaram destruir a nossa democracia estão na cadeia. Outros irão para a cadeia. O Bolsonaro irá para a cadeia. O Dudu Bananinha não volta mais para o Brasil. E se voltar, será preso também. Então, em meio a muitas angústias que nós temos no mundo real, imagine as angústias dessa gente do universo paralelo. Porque eles continuam retroalimentando as suas ilusões, mas aí tem uma hora que o muro chega, né? A parede chega. Michele troca ato pró-Bolsonaro na Paulista por evento em Belém. Aí tá todo mundo que está organizando o ato falando, pô, mas nem a mulher do cara está indo. Ela vai ter um encontro com mulheres evangélicas no estado do Pará. E para piorar a situação do astral do clã, tio de Michele Bolsonaro é preso por armazenar pornografia infantil. Vejam só, gente. Policiais localizaram conteúdo criminoso no celular de Gilberto Firmo Freitas. E, gente, ele disse que pediu para as pessoas pararem de encaminhar imagens. Então, tá ali, ficou agarrado. Senhora Michele, o astral para o clã não está nada bom, né? Os colunistas mais importantes do Brasil fazem a mesma análise que nós fazemos aqui. Papo que Lula tem de ligar para Trump ou é burrice ou é vagabundagem. A coluna do Reinaldo Azevedo. Vou colocar o link para quem quiser, tiver interesse em ler, né? Mas é isso. A conversa entre nações são sempre precedidas de uma série de movimentações do corpo diplomático. Não existe assim, eu vou ligar para fulano. Não vai ligar para ser esculhambado ou para esculhambar, criar um problema. Porque também tem essa, né? Todos os que falaram com o Trump escutaram desaforos e ficaram calados. Então, eu não consigo imaginar o Lula tomando, numa situação como essa, alguma situação desagradável, ficando calado também, né? Ele já tem repetido que uma pessoa que fugiu da fome, que escapou da fome e tal, teve a trajetória, ficou na cadeia. Não vai chegar para uma figura mimada que chegou a presidente dos Estados Unidos, um gangster, e também ficar calado, né? Certamente uma coisa acontecerá. Havendo uma conversa de Lula com Trump, dificilmente nós tomaremos conhecimento dessa conversa. Nós tomaremos assim, com imagens, com áudios, porque isso vai ser tratado antes, né? Para que a conversa seja real, a conversa seja produtiva, seja producente.
Bom, Eduardo Bolsonaro volta ao governo Trump para pedir bloqueio total das contas de Moraes no Brasil. Gente, essa figura virou um mendigo político, né? É uma figura que está um traidor da nação, um traidor da pátria, e um mendigo político que, enfim, vai entrar numa depressão. A rota dele é para o caminho da depressão. Vai acabar internado, vai começar a se drogar, tomar remédio aí, porque a realidade para eles não irá alterar, ou eles não conseguirão alterar a realidade aqui no nosso país. E como eles estão apostando tudo nisso, eles estão fantasiando que Trump está se preocupando 100% com o Bolsonaro, eles vão ter uma grande decepção. E já disse também, a decepção virá por situações normais ou situações biológicas, porque o Trump não é eterno. Uma hora ele parte dessa, né? Ele não é um faraó. Então, a política vai mudar radicalmente nos Estados Unidos, sobretudo com as crises que estão acontecendo no plano interno, as crises sociais. Um país que tem tanto dinheiro não tem um sistema de saúde para os seus cidadãos, né? Então, o Dudu Bananinha está nessa mendicância total. Essa gente da extrema-direita, eles têm os seus canais, e eles ganham muita grana com isso, retroalimentando situações que não estão acontecendo. Eles insistem que o ministro Alexandre de Moraes está com medo, que ele foi sancionado. Gente, quem viu a fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, quem prestou bem atenção, viu exatamente uma coisa contrária que essa gente está fantasiando. O ministro estava super equilibrado, super duro, conciso, contundente, determinado, e basta essas pessoas olharem para os últimos meses, últimos anos, qual tem sido o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, para elas perceberem que ele não vai recuar, ele não vai colocar a viola no saco, ele não vai aliviar coisa alguma. Ele mostrou, num ponto da fala dele, que todos os processos que estão sendo conduzidos no Supremo Tribunal Federal não terão um dia de atraso e não terão um dia também de antecipação. Eles correrão exatamente como diz a nossa norma, o Estado de Direito, a Constituição brasileira. Isso apavora essas criaturas. Não é por outra razão que eu vou cravar aqui com vocês agora, já com mais de 24 horas de antecedência, ou com 24 horas de antecedência, que as manifestações bolsonaristas de amanhã, sem a presença dos bolsonaros, e até a presença do inelegível não será possível porque ele já está preso, né? Do ponto de vista técnico, ele já está preso, né? Técnico real, né? Porque ele está, nos finais de semana, em prisão domiciliar, em tornozeleira eletrônica. Então, a figura já está ensaiando ali o que vai acontecer com ele de uma forma definitiva, até o cumprimento da pena. E o ministro Alexandre de Moraes colocou isso de uma maneira muito sóbria, né? E isso apavora essas criaturas do mundo cão que continuam a nutrir essas ilusões inúteis aí, né? Gente, eu volto mais tarde, tem muita coisa acontecendo. Obrigado por você estar aqui e a gente volta no próximo Portal do José, tá legal? Tchau!